Bom dia, meus amores! Como vocês passaram o final de semana? Realizaram a atividade enviada na sexta? Conseguiram descansar, brincar bastante? Espero que sim, né? Que tenham realizado a atividade, que não tenham deixado acumular, né? Porque acaba atrapalhando vocês. Todos os dias, de segunda a sexta, nós realizamos atividades, a Pro envia atividades para que vocês realizem. Então, se deixar acumular, acaba atrapalhando a rotina de vocês. Aí, quando for realizar a outra atividade, já tem 2 atividades para serem feitas, ou 3 atividades, não é? Então, é bom que vocês aproveitem para realizar a atividade no dia que é enviada, para assim agilizar, não é? Melhorar a rotina de vocês e assim o cotidiano de vocês ser um pouco mais leve, não ser tão carregado, tão pesado, com tantas atividades para serem feitas no mesmo dia, certo? Então vamos iniciar a nossa aula. Hoje é segunda-feira, dia 13 de setembro de 2021, né? Nosso primeiro dia letivo da semana. Ontem foi domingo, domingo na verdade é o primeiro dia da semana, né? Como eu já expliquei para vocês até na aula de matemática, muitas vezes nos confundimos achando que a segunda-feira é o primeiro dia, porque é quando iniciamos as aulas, as atividades, trabalho, né? Mas a segunda-feira é o segundo dia da semana. Mas na escola é o primeiro dia letivo da semana, ou seja, é o primeiro dia que nós temos aula durante a semana. Então, para dar início a essa aula, vamos começar realizando a correção da atividade enviada na sexta-feira. Na sexta, nós trabalhamos com geografia e estamos trabalhando sobre percursos, né? Os caminhos que realizamos para chegar nos lugares, e o lugar, no momento, é de casa para a escola, da escola para casa. Nessa atividade, vocês deveriam observar 2 imagens, né? E assim identificar quais eram os elementos fixos daquele percurso de casa para a escola, ou da escola para casa, e os elementos móveis. Os elementos fixos, como já expliquei para vocês na aula, são aqueles elementos que estão sempre no mesmo lugar, né? Como o poste, os prédios e edifícios, as casas, né? As árvores, as pontes, as lojas, tudo que está ali sempre naquele mesmo lugar, todos os dias, que todos os dias, quando você passar por aquele caminho, estarão lá. Já os elementos móveis são aqueles que se movimentam, né? Que saem de um lugar para outro, como os pedestres, os carros, as motos, né? Os funcionários públicos, como os varredores de rua, os garis, que estão sempre transitando de uma rua para outra, não estão ali todos os dias. Se você for hoje naquele lugar, não é? Passar por aquele percurso, você pode encontrar essas pessoas, mas se você repetir esse percurso minutos depois ou no dia seguinte, você talvez não encontre aquelas mesmas pessoas, aqueles mesmos carros, né? Então, são elementos móveis que se movimentam. Então, vamos ver aqui a nossa atividade, né? Foi na página 138 e 139. Vamos realizar a leitura aí e a correção. Olhe com atenção as ilustrações da página 137 e assinale. A. Os elementos fixos, isto é, que estão sempre no mesmo lugar, no caminho percorrido pelo ônibus escolar. É o poste, árvore, telefone público, igreja, veículo, prédio ou ônibus escolar. Vamos ver aqui quais são os elementos? Nós vimos aqui, né, o poste, a igreja, vimos o prédio também e a árvore e um telefone público. Então, os elementos fixos presentes são poste, árvore, telefone público, igreja e prédio. Veículo e ônibus escolar são elementos móveis, eles se movimentam de um lugar para o outro. Então, não deveriam marcar essas 2 opções. Apenas poste, árvore, telefone público, igreja e prédio. Letra B. Os elementos móveis, isto é, que não estão sempre nesse caminho. Varredor de rua, árvore, menino perto da igreja, a igreja, veículo, telefone público e o adulto com criança. Vamos verificar?
os elementos móveis que se movimentam, que trocam de lugar. Temos aqui o ônibus escolar, temos o varredor de rua, temos aqui o menino perto da igreja, temos também aqui a criança, não é? Com o adulto andando. Então são elementos móveis: ônibus escolar, varredor de rua, o menino próximo à igreja e o adulto com a criança. Então deveriam marcar aqui: varredor de rua, menino perto da igreja, veículo e adulto com a criança. A árvore, a igreja e o telefone público são elementos fixos. Não deveriam marcar essas opções. Número 2. Escreva o nome de 2 elementos fixos e 2 elementos móveis que existem no seu percurso da escola para casa. Então, como eu falei para vocês, mesmo não estando vindo, né, para as aulas presenciais, vocês poderiam responder aqui de acordo com o percurso já realizado para vir até a escola, né? Então, o que vocês observaram? O que existe de elemento fixo e o que existe de elemento móvel? Você deveria responder aqui. Leia a descrição do percurso da escola para casa feito por uma criança. Para ir da escola até a minha casa, o ônibus escolar segue até o final do muro da escola, passa pela igreja e pelo conjunto residencial. Daí, segue em direção à estrada. Depois de passar pelo complexo industrial, eu chego à minha casa. A qual ilustração da página 137 o texto se refere? Aqui, né, ele fala que para ir à escola ele vai de ônibus, né? Da escola até a casa dele, vai no ônibus escolar, seguindo até o final do muro da escola, passando pela igreja e pelo conjunto habitacional, segue em direção à estrada e após passar pelo complexo industrial, ele chega em casa. Então, qual das 2 imagens mostra esse percurso? A primeira, que mostra aqui o ônibus escolar saindo da escola em direção à igreja? Ou a segunda, que mostra aqui o ônibus, né, deixando para trás a escola, a igreja, o conjunto habitacional, que são esses prédios, e indo em direção ao complexo industrial Aço, como mostra essa plaquinha? A segunda imagem, essa imagem aqui, olha, de baixo, que mostra esse percurso descrito aqui por essa criança, né? Então, a ilustração que está se referindo a esse texto é a segunda ilustração da página 137. Escreva os pontos de referência que a criança indicou. Ela indicou o muro da escola, a igreja, o conjunto habitacional e o complexo industrial. Que o conjunto habitacional, ela fala residencial, né? Que tem o mesmo significado. Então, muro da escola, igreja, conjunto residencial e o complexo industrial. São os pontos de referência ditos pela criança. Número 4. Observe o percurso desta criança para ir de casa para a escola e da escola para casa. Leia o que ela está falando. Quando vejo a biblioteca, já sei que estou chegando à escola. A biblioteca é meu ponto de referência. A padaria é o meu ponto de referência. Já sei que estou chegando a casa. Então, na primeira imagem mostra, não é, a criança falando que ela está chegando na sua escola, que quando ela passa pela biblioteca, ela sabe que está chegando à escola, pois é o seu ponto de referência. Ou seja, a biblioteca está ali todos os dias, é um elemento fixo, então todas as vezes que ela vê a biblioteca, ela já sabe que está chegando na escola. E na segunda imagem, ela diz que quando ela vê a padaria, ela já sabe que está chegando em casa, porque a padaria é o seu ponto de referência, é o elemento fixo que a faz entender que ela já está próximo da sua casa. Agora é com você. O que chama a sua atenção no caminho de casa para a escola? Escreva uma frase. E no caminho da escola para casa? O que chama a sua atenção? Quando você sai de casa para vir até a escola e quando você sai da escola para casa? O que chama? Qual é o seu ponto de referência que faz você perceber que está chegando na escola e perceber que está chegando em casa? Essa é a resposta pessoal e vocês deveriam dizer aqui, seguindo aquela regrinha, não é?
do que vocês lembram, de quando vocês vêm aqui, né, na escola para pegar as atividades, para resolver alguma situação com os pais de vocês. Então, o que chama a sua atenção nesse percurso, você deveria responder aqui, certo? Assim, nós fechamos a nossa correção de geografia. Hoje, segunda-feira, nós voltamos com a nossa rotina normal, né? Porque não tem feriados essa semana, não tem pontos facultativos, então é uma semana letiva comum, com todos os dias letivos. Então vamos lá para a nossa aula de língua portuguesa. Como toda segunda-feira nós trabalhamos com língua portuguesa, então vamos dar início agora. Hoje nós vamos dar início também ao nosso segundo assunto da terceira unidade. O primeiro assunto foi o gênero do substantivo masculino e feminino, né? Nós realizamos explicações, atividades ao longo dessas semanas, após a realização das atividades avaliativas. E hoje vamos iniciar o segundo conteúdo, tá bom? Porque nós precisamos agilizar, não é? Não temos muito tempo para estar assim estendendo explicações. Vocês já conseguiram compreender, né, o assunto anterior, realizaram as atividades e daqui a um tempo nós vamos realizar as revisões e retornar nesse conteúdo para que vocês possam realizar as avaliações da terceira unidade ao final desse período, certo? Então vamos lá. O nosso conteúdo, nosso segundo conteúdo dessa unidade será palavras com MP ou MB, né? E N antes das consoantes. O que significa? Quando uma palavra possui B ou P, nós temos que utilizar a letrinha M antes dessa consoante, certo? E não a letra N. Nas palavras que possuem outras consoantes, como R, S, T, V, nós utilizamos N, certo? Mas, quando são palavras que possuem P ou B, por exemplo, tampa, tambor, nós devemos utilizar a letrinha M, a consoante M e não N, né? Muitas vezes nós confundimos porque quando pronunciamos as palavras possuem o mesmo som, né? Por exemplo, tampa, vento. E assim nós acabamos achando que são com a mesma letra. Ou as duas possuem a letra M ou possuem a letra N. Ou acabam trocando, não é? Mas essa regrinha é importante e é obrigatória. Antes de P e B, utilizamos M. E antes de outras consoantes, nós usamos N, certo? Então, hoje vamos realizar uma atividade, uma tarefinha sobre isso. E nas próximas aulas de língua portuguesa vamos dar maiores explicações, vamos entender um pouco mais sobre isso e realizar outras atividades, certo? Nossa tarefinha na página 172 e até a página 174. Palavras com MP ou MB e N antes de consoantes. Leia as palavras abaixo, observando o uso do M e do N. Amigo, brinquedo, ponte, tampa, pomada, bambolê, lenço, amora, pombo, shampoo, comida e anjo. Aqui podemos observar que a letra M está sendo usada em duas situações. Antes de vogais, como em amigo, pomada, né, amora, comida. E também antes de P e B, como tampa, bambolê, pombo, shampoo. E antes das demais consoantes, estamos utilizando aqui a letrinha N em brinquedo, ponte, lenço e anjo, certo? A letrinha N está aqui antecedendo o T em ponte, o C cedilha em lenço e o J em anjo, né? Então, assim percebemos onde utilizar cada consoante. O M, quando deve ser utilizado antes de vogais, e quando deve ser utilizado, não é?
antes de P e B, que é uma regra obrigatória. Sempre quando for escrever palavras com P e B, nós devemos utilizar o M e não o N, sendo que o N é utilizado antes de demais consoantes das outras letrinhas do alfabeto, fora as vogais e P e B. Descubra como separar essas palavras em 3 grupos, pensando no uso do M e do N. Depois copie-as. Palavras com M e N, como em tomate. Nessa primeira coluna aqui, tomate, né? Quais são as palavras que devem ser encaixadas nessa coluna, seguindo a regrinha da palavra tomate? Samba, segunda coluna. Quais palavras devem ser colocadas aqui nessa coluna, né? De acordo com a regra utilizada na palavra samba. E a terceira coluna, vento. Quais são as palavras que devem ser colocadas, encaixadas nessa coluna, seguindo a palavrinha vento? Você vai observar aqui nesse quadro, certo? Quais são as palavras que seguem as regras aqui indicadas na primeira, na segunda e na terceira coluna e classificá-las aqui, separá-las em cada coluna correta. Observe os grupos de palavras formados e sublinhe as letras que vêm imediatamente depois do M e do N. Quais são as letras que vão vir depois? Após você completar a tabela com as palavras, você vai sublinhar, passar um tracinho embaixo das letras que vêm imediatamente depois do M e do N. Marque a resposta certa. Nos grupos 2 e 3, as letras que vêm imediatamente depois do M e do N são vogais ou consoantes. Isso você já sabe, não é? Que as vogais são as letras A, E, I, O, U. E as consoantes são as demais letras do alfabeto. Então, logo depois do M e do N, no caso dos grupos 2 e 3, vem vogais ou consoantes. Você vai marcar um X. Leia as palavras abaixo. Campo, sombra, embaixo, tempestade, tempo, lâmpada, computador, carimbo, umbigo e tambor. Circule as letras que vêm imediatamente depois do M. Então, aqui nesse quadro, todas as palavras são escritas com a letra M e você deverá primeiro circular as letras que vêm imediatamente depois do M. Responda, que letras aparecem depois da letra M? Copie essas palavras formando 2 grupos. Complete o nome desses grupos. Palavras com M antes da consoante. Qual será a consoante aqui, né? Que você vai identificar. E na segunda coluna, M antes da consoante tal. Então, você vai identificar primeiro quais são as letras que aparecem depois da letra M, para assim poder classificá-las nas colunas corretas, indicando qual é a consoante que vem após essa letrinha M, certo? E na última página, nós temos aqui 3 questões também. Responda, a letra M que se escreve antes de quais consoantes? A letra M se escreve antes de quais consoantes? E a letra N? Aqui você vai dizer, não é, qual é essa regrinha que a Pro acabou de falar para vocês e explicou para vocês. Quando devemos utilizar M? Antes de quais consoantes? Né? E a letrinha N? Utilizamos antes de quais consoantes? Agora complete a regra. Usamos a letra, tracinho, antes de, tracinho e tracinho. Você vai completar aqui com as letras, certo? Complete e copie as palavras abaixo com M ou N. Aqui temos na letra A. Dente. Dente é com M ou N? Observem a letra que vem aqui logo após, imediatamente depois do tracinho,
para você identificar se deve colocar M ou N. Bombeiro, convite, emprego, empada e princesa. Observando sempre a letrinha que vem logo depois, imediatamente depois do tracinho que deve ser completado. Assim, vai identificar qual é a letrinha correta a ser completada aqui. Número 5. Pesquise e recorte de jornais e revistas palavras com sílabas terminadas em M e N antes de consoante. Junto com seus colegas, monte um cartaz com essas palavras, formando 2 grupos. Aqui, como vocês estão em casa, não tem como fazer em dupla com o coleguinha. Então, você vai fazer individualmente essa atividade, certo? Não precisa ser um cartaz, uma cartolina, no papel metro, não. Você pode pegar uma folha de papel ofício, certo? Um papel pequeno e assim pesquisar essas palavras, Palavras terminadas em M e N antes de P e B, Antes de consoantes, como aqui no caso, M antes de P e B e N antes das demais consoantes do nosso alfabeto. Assim, depois de pesquisar essas palavras em revistas, em jornais, em livros, você vai colar nesse papel, separando em 2 colunas. Palavras com M, antes de P e B e palavras com N antes das demais consoantes. Bom, após realizar essa atividade, você vai tirar uma foto e me enviar para que possa ser feita a avaliação e assim constar que vocês realizaram realmente, para assim ter essa notinha na sua atividade, tá bom? Agora, complete o quadro abaixo com palavras do cartaz. Depois de realizar esse cartaz, essa atividade na folha mesmo, você vai observar as palavras e escrever aqui, separar nas colunas. Palavras com sílabas terminadas em M e palavras com sílabas terminadas em N, certo? Seguindo aqui, tampa. Quais são as demais palavras? As palavras que você encontrou, e colocou no seu cartaz, que são terminadas em M, seguindo a palavra tampa. E no caso aqui, palavras terminadas em N, seguindo a palavra banco. Banco, o N é utilizado porque logo depois vem a consoante C, Então, utilizamos N. Assim, você vai classificar, certo? Qual é o uso do M e do N e separar aqui nas colunas. Lembrando que tem que realizar essa parte da atividade da pesquisa, certo? Para também comprovar para vocês que é obrigatória essa regra e assim você conseguir entender um pouco mais de quando e como utilizar M ou N, certo? Então, a nossa atividade termina aqui na questão 5, que é essa sobre o nosso cartaz, sobre essa atividade que você deve realizar. Lembrando que não precisa realizar numa cartolina, num papel grande, pode ser feita numa folha de ofício, numa folha pequena, tá bom? Mas precisa ser feita, tá ok? Então, concluímos a nossa atividade. Amanhã realizaremos essa correção dessa tarefinha para que vocês possam entender um pouco mais sobre esse conteúdo e assim iniciar também a segunda parte de matemática, tá ok? Então, tenham todos uma excelente semana, que Deus abençoe muito vocês, a família de vocês, tá bom? Amanhã estaremos aqui novamente para mais uma atividade, para mais uma aula. Um grande beijo, um abraço bem apertado e tchau, tchau!